Mas eu estou falando de, sistematicamente, na educação infantil ou no ensino fundamental, educar isso que nós chamamos de sentidos, né, que são, eu vou falar só dos mais conhecidos, né? É, visão, audição, olfato, tato e paladar ou gustação, né? Então, ver, podemos educar a visão, podemos ensinar a ver melhor, podemos ensinar a ouvir melhor, a cheirar melhor, a degustar melhor, a tocar melhor? Sim, podemos. Tudo pode ser ensinado. Tudo pode ser educado, né? A gente aprende a pensar, né? A gente tem um órgão de pensamento, tem um cérebro que produz uma imaginação, que produz uma estrutura que a gente chama de pensamento, que é educável. A, a, a nossa biologia produz um órgão chamado língua, que é capaz de, que é sensível a partículas químicas, que a gente chama de sabores. Isso pode ser educado tanto quanto o pensamento, né? Tanto quanto a moral, né? Que é esse conjunto de normas que nos permite viver em sociedade, regulando as relações entre nós e as outras pessoas. Então, por que não educar isso se as pessoas não sendo educadas para isso, sofrem seríssimos prejuízos mais tarde? Os prejuízos de não sermos educados sensorialmente são fortíssimos, assim como outros temas que a gente pode abordar aqui, a percepção do próprio corpo, né? Nós mesmos, né? A corporeidade não educada, a gente não ter uma percepção melhor de nós mesmos ou do próprio corpo, gera prejuízos incalculáveis, como as conhecidas deformações da imagem corporal. E então eu vou começar. Sexta-feira passada eu falei assim de maneira geral. Hoje eu vou tratar de uma maneira um pouco mais particular o sentido do paladar ou da gustação, né? E então, o sentido do paladar é um sentido muito íntimo, né? Ele é de experimentação direta, explicando. Eu posso viver a experiência de ver coisas à distância de mim. Eu posso viver a experiência de ouvir coisas à distância de mim, né? Tá lá do outro lado da rua, dependendo da altura do som, né? Eu posso ouvi-lo aqui. Agora, o sabor não. O sabor tem que ser um contato íntimo, direto, com a coisa a ser saboreada. Tem que estar encostado em nós, a nossa língua mais particularmente, senão conseguir, eu não vou conseguir viver a experiência do sabor, né? Os produtos todos, qualquer coisa que eu pegar aqui, pode excitar as minhas papilas gustativas. Qualquer coisa me dirá sobre um sabor determinado. Basicamente, nós registramos somente, a gente classifica os sabores em alguns tipos, né? A gente classifica em amargo, doce, salgado e azedo. Como o nosso assunto aqui é pedagogia, é educação, quando a gente vai lidar com crianças, por exemplo, crianças de uma educação infantil, onde isso que eu estou falando é muito apropriado, né? Tanto na educação infantil como no início do ensino fundamental, eu vou trabalhar com coisas que tenham contrastes bastante acentuados, porque com contrastes acentuados a criança percebe com mais facilidade. Uma coisa chama a atenção da outra, certo? Quando as cores, os sabores são de nuances mais particulares, mais tênues, fica mais difícil. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto com uma cor assim, né, fica mais difícil para a criança perceber. Se eu pegar um objeto com uma cor mais acentuada, que em casa é tudo cheio de brinquedo, é mais fácil da criança perceber. Com relação aos sabores,
é a mesma coisa. Se eu estou começando esse trabalho com crianças que ainda não têm esse discernimento, né? Nem para sabores, nem para sons, nem para cheiros, para coisa nenhuma. Ela está começando sua vida de, de organização das coordenações refinadas, né? Eu estou falando de coordenações, inclusive, né? Ela vai coordenar as suas percepções, as suas ações de degustar para poder perceber os sabores. Então, eu vou oferecer para ela coisas contrastantes. Por exemplo, né? Mas vamos começar pelo azedo e o amargo. Isto aqui. Obrigado. Isto aqui é um chá. É um chá de Marcela, certo? Então, por exemplo, se eu provar isso aqui, ele é amargo. Podia ter pego café, né? Café não adoçado, que é mais amargo ainda. Aí a criança prova alguma coisa amarga. Ela vai ter uma rejeição bem grande pela coisa amarga, né? Porque não é agradável para ela. É agradável para a gente. Eu tomo café amargo e acho maravilhoso, né? Então, um café novo, diferente, eu vou experimentar. Eu não vou pôr açúcar, eu não vou sentir o gosto do café como ele é. Então, eu provo o café amargo. A criança não. Então, isso depende de educação ao longo do tempo, né? Aí, depois, por exemplo, do amargo, eu posso fazer ele experimentar uma coisa doce. Aí eu vou criando contrastes, né? Eu fiz o amargo e o doce, agora eu posso fazer o azedo. Esse aqui é um limão cravo, né? Que eu tenho aqui na horta. O limão. E a criança vai fazer uma cara terrível, né? Uma cara terrível. Embora talvez isso provoque a criança e ela queira experimentar. Aí a gente vai dar uma colher de chá para ela, mais um doce mais gostoso ainda, um mel. Então, olha o contraste, né? O mel, que é tão doce, com o limão, que é tão azedo, com a Marcela, que é tão amarga, né? E agora, por exemplo, uma coisa salgada. Claro, se a gente vai preparar isso para uma aula, a gente vai conversar com os pais antes, a gente vai pedir que cada criança traga uma coisa, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, né? Ou a escola providencia isso. Não precisa ser mel, qualquer coisa doce. Não precisa ser Marcela, pode ser qualquer coisa amarga. Não precisa ser limão, qualquer coisa azeda. Agora, isso aqui é o sal. O sal é terrível também, puro assim, né? Mas as pessoas adoram sal junto com outras comidas. Então, essa é uma experiência bastante rudimentar, assim, da gente diretamente fazer isso. Aí nós podemos... essas aulas têm que ser todas muito bem preparadas, muito programadas. Pedir que as crianças falem em casa e tragam alimentos. Aqui eu estou mostrando os produtos. Que tragam um alimento doce, que tragam um alimento azedo, que tragam um alimento salgado. Ou a gente, né? Uma outra aula, a gente pode brincar de fazer comida. Então, com o auxílio da direção da escola, da cozinha da escola, a gente pode preparar comidas ali junto com a merendeira, né, com as merendeiras e tal, a gente pode fazer. Hoje vai ser, por exemplo, o dia do doce e do amargo. As crianças não vão querer o amargo, mas vão experimentar porque é uma brincadeira.
Se a gente for contar em forma de brincadeira, sim. Hoje é o dia do azedo e do doce. Então a gente vai, de vez em quando, uma aula que lide com isso, né? E aos poucos a gente vai refinando. Pode ver que a primeira experiência que eu mostrei aqui, ela é muito direta. É o açúcar mesmo ali. É o limão ali que é muito azedo, né? Então ele não está diluído numa comida, ele está diretamente ali. Depois nós vamos colocando isso nas comidas, né? Vamos experimentando. A Mara comenta, né, que os sentidos são educados em todos os sentidos, por exemplo, em todos os níveis. Os adolescentes gostam de aula de fotografia. A gente vai falar da visão ainda aqui, no outro encontro, e quando a gente for falar de visão, vamos me servir muito da fotografia, porque aqui em casa né, se, se, se cultiva muito fotografia, porque a Mara, minha esposa, é fotógrafa profissional. Agora, por que eu dou tanta importância à educação dos sentidos, né? Mais particularmente hoje, sobre a educação do paladar? Olha, é porque se as pessoas não forem educadas, a gente não sabe como elas serão. Vai depender do acaso, do que acontece, das experiências casuais que ela terá na vida. Eu chamo de casualidade a família que ela terá. Então, por exemplo, uma família de pessoas que tem alguma posse, né, talvez encontre, depois de uma certa idade, bebidas, né? Sucos no começo, depois de uma certa idade, bebidas. Para uma pessoa apreciar um vinho bom, ela precisa de muito tempo de educação dos sentidos para poder distinguir um vinho bom de um vinho ruim. A gustação era muito importante por muitos fatores, mas o paladar é considerado o sentido mais social de todos. Quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, imediatamente a gente pensa em fazer uma refeição para oferecer para essa pessoa. Ó, vai lá em casa que vai ter uma pizza. Vai lá em casa que eu estou com um vinho muito bom, né? Vai lá em casa para provar uma cachaça. Olha, eu consegui um suco que veio lá da Serra Gaúcha, que é maravilhoso, né? Vai lá em casa que a gente tem uma massa que eu comprei não sei aonde, eu estou fazendo massa em casa. Eu faço um pão caseiro fantástico, né? Então vamos provar o pão, tá? Se a gente vai discutir um negócio, né? Se a gente vai discutir um negócio com alguém, a gente marca onde? É comum marcar num restaurante. Um amigo que a gente não encontra há muito tempo, né? Um casal não encontra o casal amigo há algum tempo, vamos marcar num restaurante, né? Vamos lá numa casa de massas, né? Uma churrascaria, sei lá, né? E então, em alguns lugares, até velórios, né, são feitos com comida. Vocês veem nos filmes norte-americanos a tradição deles de encher as pessoas de comida durante uma cerimônia fúnebre. Nasce alguém, o que a gente faz para comemorar? Come, né? Bebe e come. Aniversário, bebe e come. Casamento, bebe e come. É tudo assim. Então, é um sentido muito social. Que mais a gente tem que argumentar para mostrar que os sentidos precisam ser educados? O que acontece quando os sentidos não são educados? Eles são desenvolvidos ao acaso. Vão levar vantagens aquelas pessoas que viverão num meio ambiente propiciador de educação dos sentidos. Se ela não for educada pela escola, ela vai ser educada pelo seu meio social, família e conhecidos, né? Família e o meio social onde vive aquela família, né? E as famílias que vivem num meio social privilegiado têm acesso a coisas que permitem que o sentido do paladar se desenvolva melhor que as pessoas que vivem no meio social pobre. É como eu falei na última sexta-feira, né? Mas e daí? Se as pessoas são pobres e vivem no meio pobre, para que ela tem que desenvolver os sentidos? Exatamente por isso que elas têm que desenvolver. Mas elas não vão ter acesso a vinho fino. Não, mas talvez algum vinho sim, um dia. Não vão ter acesso aos melhores aos sorvetes, não vão ter acesso
a boas massas, a coisas refinadas, né? A comida isso, comida aquilo. Não, elas não têm acesso a isso. Mas é bom que elas aprendam o que são os sabores. É bom que elas tenham a oportunidade de experimentar, nem que seja na escola. A gente não vai querer ter se a gente não conhecer. É muito cômodo para as classes sociais privilegiadas que os mais pobres não conheçam. Não é que não conheçam, não é que não sejam educados sensorialmente, que não sejam educados para nada. Conhecer é querer ter. Conhecer é se apropriar. Quando uma criança, ao longo dos anos de escolaridade, aprende a apreciar os sabores, ela está se apropriando dos sabores. Ela sabe que eles existem, sabe que são bons, né? Dos sabores mais básicos, que são esses sabores que eu mostrei, né? O azedo, o doce do mel, o sal, o amargo da Marcela. Dessas coisas básicas, a gente vai partir para as coisas, para as nuances, né? A criança com 4, 5 anos não distingue isso, mas com 7, 8, 9, 10 já começa. Já tem aí Masterchef para criança, de 8, 9, 10, 11 anos. Qual é a maior moda do mundo hoje, em termos de séries, de transmissões televisivas, né? De concursos? Comida. É importante, a comida é... A minha mãe tem 97 anos. Poucas coisas restaram na memória dela. Ela não sabe nem que eu sou o filho dela. Mas ela ela aprecia a comida de uma maneira extraordinária, comovente. Então o que a gente faz? A comida dela é maravilhosa. Eu e minha esposa que fazemos, né, a comida dela. E tem o que vocês... Nenhum de nós aqui, nenhum de vocês é tão bem alimentado quanto ela. Além do básico, né, da refeição, do almoço e do jantar, ela tem uma geleia disso, ela tem um pão daquilo, um biscoito tal, um doce isso, um salgado, tudo, porque isso restou na memória dela. E isso não se apagou. Olha que coisa linda, né? Com 97 anos, quase tudo se apagou, mas isso não se apagou. A gente sabe que biologicamente as papilas gustativas vão perdendo o poder de distinguir com refinamento as nuances das químicas, né, que compõem o sabor. Mas a memória ficou. A memória dela de sabores ficou e a gente resgata isso todos os dias. Por exemplo, isso aqui já é mais difícil de uma pessoa. Isso aqui é um biscoito feito aqui em casa. Isso já é mais difícil da pessoa apreciar, né, de uma criança apreciar. Se ela provar isso aqui, ela vai sacar que é doce. Ela gostaria de algo mais doce. Não é exatamente um biscoito para criança. Isso aqui é natural. Aquelas coisas todas de hoje que a gente vai, né? Tem que ser natural, vegano e tal, isso aqui é. Mas ele tem uma particularidade muito interessante, que um dos sabores mais apreciados na humanidade são os sabores crocantes. Vocês sabem por que os crocantes são tão apreciados? Porque fazem barulho. A gente adora, quando vai fazer uma refeição, misturar mais de um sentido. Por que a gente enfeita uma comida? Então, nós estamos falando do paladar e temos que sair para os outros sentidos. Eu quero uma comida gostosa, mas também bonita. Eu quero uma comida gostosa, mas que tenha um som muito bom. Perceberam como os crocantes fazem sucesso na culinária? Por causa disso, né? Então, para mim, educar os sentidos é uma maneira de democratizar as coisas produzidas pela cultura humana.
As melhores coisas, elas não podem ser privilégio dessas classes sociais que têm pouquíssimas pessoas e cada vez menos. Na Caravana do Esporte, do Instituto de Esporte e Educação, de vez em quando a gente faz uma estação de golfe. A gente adapta um golfe para a criançada, no meio de um campo lá. Mas para que golfe para criança pobre? Porque as crianças da caravana são quase 100% crianças muito pobres, dos interiores do Brasil. Aí eu respondo, por que golfe tem que ser só para rico? Vocês assistirem no Netflix um seriado chamado The English Game, vocês vão ver a luta dos aristocratas ingleses para que o futebol fosse só para os ricos. E a luta dos trabalhadores para ter acesso ao futebol. E os trabalhadores venceram. Né? Se não, o futebol seria igual ao golfe. Só para bacana, só para rico. Por que tem que ser só para rico? Se é bonito, se é gostoso. E sabe qual a maneira? Sabe qual a maneira de tornar isso acessível aos pobres, mesmo que eles não tenham? Ensinando. Quem aprende quer ter. Vai atrás, adapta. O futebol no Brasil foi assim. Eu vou fazer um encontro aqui nosso sobre o futebol de rua, uma hora. O futebol era só para os bacanas também quando chegou no Brasil. Os pobres reinventaram o futebol para jogar do jeito deles e ficaram melhores que os ricos. Eles aprenderam, acharam bonito, passaram a ter. Como é que eu faço para alguém se interessar por uma coisa? Né? A criança se interessar por aprender sobre sentidos, etc. Eu conto histórias. A minha sala tem que ser limpa, bonita. Os pratos têm que ser bonitos, cheirosos, enfeitados, tem que chamar atenção. Então, se eu faço um golfe engraçado, gostoso para as crianças, elas aprendem que existe um esporte chamado golfe, né, que alguém pratica. Ela nunca viu nem na televisão. Mas se bobear, ela vai brincar na rua daquilo ali. Ela vai brincar daquilo ali na rua e vai ficar com aquilo na cabeça. Aquilo não vai nunca mais morrer. Né? Em algum lugar do mundo ele pode ser reinventado por pessoas que queiram. Se souber, pode ter. Né? O que dá mais acesso às coisas é o conhecimento. A coisa mais suprimida do mundo, entre classes, não é dinheiro, é conhecimento. Que não se tenha conhecimento para que não se tenha as coisas. Esse é o segredo do poder. Vamos manter todos ignorantes. Só aqueles que não são ignorantes estarão no poder. É simples assim, sempre foi assim. E a gente que quer uma sociedade democrática luta para quê? Eu não luto para democratizar dinheiro, comida, eu não sei mexer com isso. Eu luto para democratizar conhecimento. Eu não estou falando aqui, embora eu tenha mostrado comida, não estou falando de socializar essa comida, estou falando de socializar o conhecimento sobre o sabor. Se eu socializar o conhecimento do sabor, as pessoas vão se interessar pela comida, vão se questionar por que não tem, por que não poderiam ter, né?